Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou aqui tentar dirimir uma velha dúvida dos profissionais de TI, que é a clássica dúvida da diferença do backup full, do incremental e do diferencial. Muita gente sabe isso na prática, né? Sabe que existe essa diferença, mas muita gente confunde incremental com diferencial e por aí vai. Qualquer ferramenta de backup que você for utilizar para fazer o seu backup, ele vai fazer o backup com base nos atributos do arquivo. O que seriam esses atributos? Seriam as informações referente às datas de modificação, data de acesso, data de criação e por aí vai. Então toda ferramenta de backup que você tiver, seja o backup nativo do Windows, seja o Bacula que você esteja usando, seja o Symantec Backup Exec, seja o Bacula, seja o Cobian, qualquer que seja a ferramenta, ela sempre vai olhar para os atributos do arquivo. Bom, backup full é mais fácil. Vamos supor que esses meus arquivos aqui, que a gente sabe que não dá nem 10 megas, vamos supor que eles deem, vamos só supor que seja um file server aí, você tem um terabyte de arquivo. Então se você for fazer um backup full, você vai estar copiando, vamos supor que você faça isso diariamente, você vai estar copiando 1 terabyte de arquivo todo dia. Esse é o backup mais demorado para se fazer e o backup com restore mais demorado para ser feito também. O backup diferencial. Sempre que você for fazer um backup diferencial, você precisa fazer um backup full, certo? Não adianta você ter backups diferenciais sem antes você ter um backup full. Por quê? Eu tenho aqui nesse meu exemplo 16 arquivos, certo? Vamos supor que cada um tenha 1 GB, certo? Então eu tenho aqui 16 GB de arquivo. Como eu ia dizendo, você tem que ter um backup full, certo? Quando ele tiver feito esse backup full, ele vai gravar, a ferramenta vai gravar num contexto à parte as datas dos atributos. Ele não vai gravar as datas dos atributos, ele vai gravar os atributos numa tabelinha à parte dentro da ferramenta de backup, certo? Vamos supor que houve uma alteração somente aqui nesse arquivo termo de referência, né? Ele estava no dia 24 de abril, no dia 10, né? Então eu fiz uma alteração somente nesse arquivo. O que a ferramenta de backup vai fazer? Vai varrer o file set lá, a informação que ele tem, vai ver quais foram os arquivos que mudaram de atributo e vai separar ele para fazer o backup, certo? Então o seu backup diferenciado à segunda, ele vai fazer o backup somente do arquivo que houve alteração em relação ao seu primeiro backup full. Na terça-feira, supondo que mudou mais 2 arquivos, certo? O backup diferencial vai fazer o backup de quê? Dos 2 arquivos que mudaram na terça, mais o backup de novo do arquivo que mudou na segunda, mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração nesse arquivo. Por quê? Porque o backup diferencial ele vai sempre pegar a mudança dos arquivos em relação ao backup full que você fez. Da quarta-feira, mesmo esquema. Vai fazer o backup de 2, vamos supor que eu modifiquei só 2 arquivos na quarta-feira. Ele vai fazer o backup dos 2 arquivos que houveram modificação na quarta, dos arquivos que houveram modificação na terça e do que houve na segunda-feira. E assim por diante. Da quinta vai fazer da mesma forma e na sexta vai fazer da mesma forma. Então você vai ter o que? Você vai ter ao decorrer da sua semana o volume do seu backup ele vai ser crescente, né? Eu tenho aqui, pega aqui o exemplo só do final da semana, né? Eu vou ter aqui 5 GB, né? A gente convencionou que cada um desses arquivos aqui é 1 GB, né? Para poder melhorar o entendimento. Então eu vou ter um backup de 5 GB na quarta, eu já vou ter um backup de 5 com 4 de 9 GB
na sexta um backup de 12 GB. Então meu volume de backups ele vai sempre aumentando conforme eu for fazendo backup diferencial. Como é que vai funcionar o backup? Como é que vai funcionar o restore, né? Deu uma catástrofe lá no teu file server, tu vai precisar restaurar o backup. Você vai precisar do backup full. Por isso que o backup full sempre você tem que ter. Você não pode deixar de ter o backup full. Pelo menos um backup full você tem que ter. E para restaurar você vai precisar somente do último diferencial, do último backup diferencial que você tiver. Por quê? Porque os arquivos modificados nesse último diferencial são os mesmos que vão estar nos diferenciais anteriores. Então eu vou precisar do último diferencial. O backup incremental também vai precisar do backup full. Para qualquer tipo de backup, ponha logo isso na sua cabeça. Para todo tipo de backup, você vai precisar do backup full. No incremental, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se quando ele rodar na segunda o incremental, ele vai ver se o atributo mudou. O atributo mudou, beleza, fez o backup. Quando for na terça, ele vai verificar quais foram os arquivos que houveram alterações nos atributos, certo? Ele vai ler lá no catálogozinho da ferramenta de backup que na segunda-feira foi feito um backup desse arquivo aqui porque ele sofreu alteração. Então ele não vai colocar no backup da terça o arquivo que está na segunda, certo? Já deu para perceber uma diferença para o incremental, para o diferencial. Na quarta-feira a mesma coisa, o catálogo vai informar que esses dois arquivos tiveram seus atributos modificados, mas ele já está no backup da terça. Então na quarta-feira ele vai fazer o backup somente dos arquivos que houveram modificações da quarta. E assim por diante, certo? O backup incremental, uma das suas características principais é que ele é um backup mais rápido, certo? Então veja que na sexta-feira, no caso lá do exemplo que eu usei do diferencial, eu fiz um backup de praticamente 11 GB e na sexta-feira eu estou fazendo backup só de 2. Por quê? Porque o backup foi feito de forma incremental durante os dias da semana. Aqui só para poder a gente ter uma ideia do comparativo, é um volume de dados bem menor que ele vai fazer de backup todo dia, enquanto que no diferencial o meu volume de backup, a quantidade de dados que eu estou fazendo backup vai sempre aumentando, e aqui nem sempre, né? Aumentou aqui na quinta, diminuiu na sexta, aumentou na terça, na quarta, mas diminuiu na sexta. Então eu preciso, digamos, ter um backup mais eficiente, né? Pronto, e o procedimento de restore do backup incremental, como é que vai funcionar? Também vou precisar do meu backup full. Eu não tenho como fugir disso, não tenho como fazer restore de incremental ou de diferencial sem eu ter um full pelo menos. E aí vamos supor que eu queira restaurar o backup dos arquivos da sexta, né? Houve um desastre e eu vou precisar recuperar os meus arquivos. Eu vou precisar então sair recuperando os meus arquivos. Deixa eu ver aqui que deu um problema aqui na apresentação. Pronto. Então eu vou precisar do backup que eu fiz na segunda, vou precisar do backup que eu fiz na terça, vou precisar do backup que eu fiz na quarta, do backup que eu fiz na quinta, do backup que eu fiz na sexta. Então o restore incremental, ele é um que demora mais tempo, porque eu vou ter que ficar trocando fita. Eu estou deduzindo aqui que se faça backup em fita. Se você fizer em mídias externas, HD externo, você vai ter que estar conectando e desconectando os HDs externos. Então, qual a estratégia de backup que a gente vai usar, né? Vai depender da sua necessidade. Apesar do backup diferencial aparentemente ser mais vantajoso que o incremental, é necessário dentro do seu ambiente você verificar qual realmente
fica melhor de ser aplicado no seu na sua infraestrutura. Por quê? Por conta da janela que você vai ter para estar fazendo backup. Um file server que você consegue fazer um backup durante a madrugada, e digamos assim, o pessoal encerra um expediente às 18 horas, você começa um backup às 9 e até o outro dia 8 horas da manhã o backup tá feito. Então eu aconselho você fazer o backup diferencial, né? No caso de um file server, ou até mesmo um backup full. Se você tiver mídia para armazenar, se você tiver espaço em disco para estar fazendo isso, eu recomendo o backup full. O backup diferencial, o backup incremental, ele geralmente é recomendado para base de dados, né? Quando você tem um SGBD e uma base de dados crescente, às vezes fica inviável você ficar fazendo backups full e diferenciais, então você tem que fazer sempre incremental. Porém, contudo, todavia, eu aconselho também você fazer o teste do restore, né? O nosso colega lá do OLX, o nosso profissional de TI do OLX, tem uma máxima que diz que o backup sempre funciona, o que nem sempre funciona é o restore, né? Então, se você tiver práticas de fazer aí o backup incremental, é bom você sempre validar o restore desse backup incremental algum dia, alguma vez na semana, alguma vez no mês, até mesmo para identificar algum problema nas suas mídias. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí no canal, compartilha nas suas redes sociais, dá uma força aí pra gente. Valeu e até a próxima.